nosso primeiro convidado é Vinícius Padula, direto do Brasil. Muito obrigada, Vinícius, e seja bem-vindo. Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem dentro do possível. Eu me chamo Vinícius Padula, eu sou biólogo marinho e professor do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou professor do setor de malacologia. A malacologia é a ciência que estuda os moluscos, como caracóis, lesmas, ostras, mexilhões, polvos e lulas, tá? E existe um grupo dentre os moluscos que é muito interessante, que são as lesmas do mar. Nós estamos acostumados mais com as lesmas terrestres, essas que comem às vezes a horta, que atacam o nosso jardim, né? Mas eu vou falar aqui das lesmas marinhas. Dentre as lesmas marinhas, os nudibranquios. É um nome que talvez alguns de vocês não conheçam, mas que quer dizer brânquias nuas. Eles têm uma brânquia que não está protegida pela concha, então é uma brânquia nua, sem proteção. E daí o nome nudibranquios. Existem cerca de 3.000 espécies em todo o mundo, e aqui no Brasil a gente conhece cerca de 130, 140 espécies. Ainda é bem pouco, certamente existem muitas espécies para descobrir. Uma característica bem marcante dos nudibranquios é a questão da coloração. Muitas espécies de nudibranquios são muito coloridas, né? Para algumas pessoas e pesquisadores, eles representam no ambiente marinho o que as borboletas representam no ambiente terrestre e nas florestas, por seus padrões de coloração. Eles são muito coloridos, muito bonitos, com padrões mais variados de coloração. Algumas espécies também se camuflam junto ao fundo, né? Os nudibranquios se alimentam de outros animais. Apesar de eles serem pequenos, entre 1 e 5 centímetros em média, alguns são maiores, eles se alimentam de outros animais, como esponjas, assídeas, quinidários, como anêmonas, e algumas espécies conseguem ficar bem camufladas junto ao fundo. Então você tem espécies que são muito coloridas, outras espécies ficam bastante camufladas junto a um alimento, tá? Essas espécies que ficam camufladas, muitas vezes elas ficam da cor da superfície que elas vivem, que é o alimento, como esponjas e quinidários, porque a pele deles, a superfície é transparente, o alimento entra no corpo, se distribui pelo sistema digestivo, dando a aparência ao animal da cor do alimento. Por exemplo, espécies do gênero Sporila se alimentam de anêmonas vermelhas. Então, o animal, quanto mais ele se alimenta da anêmona vermelha, mais ele fica vermelho. Os jovens se alimentam de anêmonas, às vezes, de cor branca ou amarelada. Então, o jovenzinho tem uma cor diferente, tá? Algumas espécies, como favorinos, se alimentam de ovos de outros nudibranquios e de outros moluscos. Então, se o favorinos, espécies do gênero favorinos, desse grupo, se alimentam de ovos amarelos, eles vão ficar amarelas porque, por transparência, a gente vai ver a cor do alimento. Se alimentam de ovos rosas, vão ficar rosa pela mesma razão. A grande questão nos nudibranquios é que muitas espécies apresentam muitas cores vivas, vermelho, amarelo, azul, e nessas espécies a cor do corpo não está diretamente relacionada ao alimento. Algumas espécies que são amarelas, vermelho, azul, se alimentam de esponjas ou quinidários que têm outra coloração. Então, nesses animais há uma síntese de pigmentos, de coloração, e que a gente ainda não conhece muito bem como é que funciona essa síntese, né? Porque são padrões muito variados de cor, muito diferentes, de todas as cores possíveis que a gente pode imaginar. A coloração tem uma importância na taxonomia, que é a ciência que identifica as diferentes espécies. A gente usa a cor para separar, para ver que se uma espécie é azul e amarela, a outra é vermelha e preto, são duas espécies diferentes, tá? Só que trabalhos recentes têm mostrado que algumas espécies têm um padrão de coloração mais variável. Isso quer dizer que algumas espécies aqui no Brasil são vermelhas e azuis, lá do outro lado do Atlântico a mesma espécie é roxo com amarelo.
E a gente percebeu nesses trabalhos recentes que a coloração da espécie lá do outro lado do Atlântico se parece com espécies locais. Então a hipótese mais recente dos trabalhos dos últimos 4, 5 anos tem mostrado é que provavelmente existe mimetismo nos nudibrancos, assim como acontece nas borboletas, né? Duas espécies diferentes têm padrões de coloração semelhantes em determinadas regiões geográficas, tá? Em alguns outros animais também existem coisas parecidas, como as cobras, existe a coral e a coral verdadeira. Existem pressões evolutivas, fatores ao longo da evolução que estão atuando para que favoreça, que resulte que espécies diferentes tenham padrões de coloração muito parecido. E é claro que o fato de uma única espécie ter diferentes padrões de coloração dificulta a identificação, né? Se a gente está acostumado a considerar que padrões diferentes representam espécies diferentes, quando uma mesma espécie tem diferentes padrões de coloração, dificulta o trabalho do pesquisador, como eu e outros, para identificar e estimar melhor a biodiversidade. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Os nudibrancos são os animais mais coloridos dos oceanos. Tá? Quem não conhece, vale a pena pesquisar sobre eles. E como eu falei, a gente precisa avançar nas pesquisas sobre o número de espécies que existem no Brasil e no mundo, e também conhecer melhor como é que ocorre essa formação de tantas cores maravilhosas que existem nesses animais. Tá bom? Um forte abraço a todos. Nosso Museu Nacional segue trabalhando. É isso. Abraço.